Bom dia, estamos dando início a mais uma Manhã com Cristo. Hoje, dia 16 de fevereiro, terça-feira. Estamos aí no feriado do Carnaval, né? Aproveitar aí o descanso, né? A oportunidade de ficar em casa para descansar um pouquinho, fazer uma reflexão. O tema de hoje é Diante de Deus, que foi editado no Fonte Viva, editora FEB, capítulo 164. A mensagem ela diz o seguinte: para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. Não indaga em torno da natureza do eterno. Não pergunta onde mora. Nele não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente nosso Pai. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor, na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como nosso Pai Celestial. Ser sincero e fiel. Na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. Não pergunte se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos assim nosso Pai acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. Interessante essa colocação do Emmanuel, porque é uma verdade, né? As pessoas, elas ficam querendo definir Deus. Elas ficam querendo entender o que é Deus, de que maneira Deus é, de que maneira, aonde ele fica, qual é a forma dele. São tantas coisas secundárias que as pessoas estão aí, muitas vezes, numa luta incessante, tentando entender, quando, na verdade, deveríamos apenas sentir Deus. O Emmanuel fala aqui, né? Jesus, ele não faz inquirições, no Evangelho de Jesus não tem definições, não tem nada extremamente elaborado sobre Deus. Tem a presença do Pai amoroso, do Deus Pai. Vê que Jesus fala assim, nosso Pai, o tempo todo, nosso Pai, meu Pai. Ele coloca Deus na posição do Pai amoroso. E isso é o suficiente para que a gente consiga realmente ter um alcance maior da presença desse ser, né, que a gente não consegue ainda definir. No Livro dos Espíritos tem lá a pergunta, o que é Deus? Não quem é Deus, qual é o formato de Deus. Os Espíritos respondem, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E depois a gente consegue ver um estudo de atributos. Quais são os atributos de Deus? Claro, né? A misericórdia, a onipresença, e tantas outras, a onisciência, e a gente vai vendo vários atributos para o nosso parco entendimento, que a gente tem que entender que nós estamos ainda numa condição muito pequena para entender Deus. Não temos inteligência capaz de entender realmente o que é Deus. Então, o que a gente precisa fazer? Se ligar a esse Deus através da oração, dos pensamentos positivos. Precisamos, a religião é um caminho fabuloso para nos religar a Deus, é o religare, né? Religar a Deus. Nós precisamos nos religar a Deus para viver em comunhão com Ele. Conforme formos avançando no que diz respeito à moral e à ética, aí nós vamos ampliando a nossa capacidade de entender o que é Deus. Enquanto isso não ocorre, vamos dedicar a nossa vida, conforme nos ensina Jesus, no nosso comportamento perante a humanidade, perante o próprio Deus. Esse é o caminho. Não adianta ficarmos aqui com
suposições, querendo materializar Deus nas nossas vidas, quando na verdade a gente ainda nos falta muito para entender. Quando a gente, por exemplo, vê assim, o universo é infinito. Para o nosso entendimento é uma coisa assim, absurda. Como uma coisa não tem fim? Como uma coisa não tem um ponto final? Né? Mas nos falta ainda a capacidade de entender isso. Como Deus é eterno. Como alguma coisa pode ser eterna, existir desde sempre. Entendeu? Ainda nos falta capacidade para isso. E a gente tem que se satisfazer com o que está ao nosso alcance. Entendendo isso, a gente vai melhorar a nossa maneira de agir e de nos relacionarmos com Deus. O importante é assim, de que forma estamos nos relacionando com Deus? Qual a importância de Deus em nossas vidas? Se nós buscarmos isso, vamos melhorar bem a nossa coisa, né? Aqui é interessante que aqui, ó, olha o que ele fala. O mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisas indébitas, não adianta ficar pesquisando, buscando todos os livros do mundo, nem inquirições precipitadas, nem exigências descabidas. A gente às vezes querendo exige que nos seja descortinado tudo sobre Deus, e a gente ainda não tem capacidade para isso. Nem definição desrespeitosa. Às vezes a gente define Deus de forma desrespeitosa. A gente olha aí pelo mundo, principalmente quando a gente cai nas definições aí do ateísmo, né? A gente vê quanto desrespeito se tem a Deus, né? Mas, assim, a responsabilidade de quem está desrespeitando. Nós precisamos manter a nossa conduta de respeito ao nosso Pai Celestial. E aí ele fala aqui, né? Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como nosso Pai Celestial. Isso que é o importante. Buscar a câmara secreta da consciência e nos entregarmos a Deus, nosso Pai. Francisco de Assis falava, né, que ter fé é chegar no abismo e se jogar nos braços de Deus. É isso. É confiar plenamente que existe algo muito superior a gente que ainda nos falta entendimento, capacidade para entendimento. Compreendendo isso, nossa vida será muito melhor. Eu recebi aqui um pedido, né, de um companheiro nosso que tem seguido bastante aí as nossas manhãs com Cristo. Ele pediu que sempre encerrássemos com uma prece, para que todo mundo durante a manhã, pelo menos os que ouvem a nossa coisa, tivessem a oportunidade da prece. Eu estive pensando, eu acho importante nós fazermos só o Pai Nosso. E aí cada um complementa com a sua individualidade aquilo que quer acrescentar no seu pedido a Deus. Então vamos lá, vamos fazer o nosso Pai Nosso e aí depois a gente encerra a nossa manhã com Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E que o nosso Senhor Jesus abençoe o nosso dia, que nos seja permitido, através das nossas reflexões, compreender cada vez mais a necessidade de mudarmos, de crescermos, de buscarmos o aprimoramento espiritual a fim de conquistarmos a felicidade. Se você chegou até aqui, agradecemos a sua presença, pedimos que você dê seu like, porque é importante, quanto mais like as pessoas derem, mais curtidas, mais o YouTube oferece esse nosso conteúdo a outras pessoas, e aí a gente vai crescendo. Nosso canal hoje já está com 365 pessoas, a gente começou em novembro, então é um crescimento curto, pequeno, mas que é significativo. Importante cada vez mais a gente alcançar mais pessoas, chegar a mais lares, oferecendo mais reflexões a todos.
Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus parentes, nos seus grupos de WhatsApp, no Face, no Instagram, no Twitter, onde você estiver, vá ampliando isso, nos ajudando. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assine o sininho, para que todas as manhãs você receba aí a nossa reflexão. Que Jesus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.